Os chavistas ou bolivarianos vão fazer neste domingo 20 de maio a sua 24ª eleição, das quais perderam 2 e que assumiram democraticamente. No entanto, são chamados de ditadores, de mandões da Venezuela. E por quê? Porque não aceitam as políticas neoliberais que sufocam o Brasil e a Argentina, por exemplo, para não falar da Colômbia, que vive há quase 2 séculos sob o domínio do neoliberalismo. Apesar da perseguição dos Estados Unidos e de toda a canalha midiática que domina o mundo, inclusive aqui na América Latina e no Brasil, o regime de Maduro, do presidente Maduro, sucessor designado pelo ex-presidente e chefe e comandante da Revolução Bolivariana, Hugo Chávez, continua belo e fagueiro. Dizem que a Venezuela está no caos, a Venezuela está exportando gente para o mundo e invadindo os países como o Brasil e a Colômbia com os imigrantes. Agora, por que ninguém fala dos imigrantes da Colômbia, que foram de 10 milhões para uma população de 48 milhões, enquanto os venezuelanos não chegam sequer a 1 milhão? Por quê? Porque justamente a Colômbia se submete aos Estados Unidos e a Venezuela não. Lo que te voy a decir tú lo vas a entender. Tú sabes el poder que tienen los lobbies en Estados Unidos y el poder que hoy tienen los lobbies en Washington para determinar política. Y hay un poderoso lobby que tiene mucho dinero de la corrupción, que se llevaron dinero de la corrupción y de los bancos venezolanos que quebraron, que se mueve en los pasillos de la Casa Blanca y que se mueve en el edificio del Departamento de Estado para hacer lobby contra Venezuela y mantener una tensión y una agresión permanente del gobierno de Estados Unidos contra nosotros. Eso tiene que resolverse. Yo estoy dispuesto a que eso se resuelva con dignidad, con respeto y con diálogo. Estoy dispuesto con dignidad, con respeto y diálogo, y que cesen las agresiones desde los Estados Unidos contra nuestra patria soberana. Não obstante, alguns jornais, como a Folha de São Paulo, chamam o presidente da Venezuela de ditador. É claro, seguindo ordens de Washington, como a gente teve já ocasião aqui de se reportar. Vejam aí um dos vídeos anteriores. Apesar disso, a Folha de São Paulo chama o presidente do Egito, o Al-Sisi, como presidente e não como ditador. E é a própria Folha que reconhece que o presidente do Egito é um ditador. No entanto, ele é presidente, mas Maduro não. Maduro é ditador. Qual é a diferença? A diferença é que o Al-Sisi foi colocado lá como general e então comandante do exército depois de derrubar o presidente eleito democraticamente, foi colocado lá pelos Estados Unidos. Vejamos aqui esta matéria do Clóvis Rossi falando sobre a eleição lá no Egito, só para dar um exemplo das 2 medidas com que a imprensa nacional e internacional trata o presidente do Egito e o presidente da Venezuela. Olha aqui. A farsa da eleição no Egito, a última eleição, não é? Porque o presidente convocou eleições, claro que na base da farsa. Então diz, a farsa foi denunciada pelos principais meios de comunicação ocidentais, mas engolida silenciosamente pelos governos de quase todos os países. Eu diria, inclusive da Folha, que chama o Al-Sisi de presidente e não de ditador. Y pareciera abrirse una esperanza de cambio. Pasaron los 8 años de Barack Obama y al final de su gobierno, Barack Obama dejó un legado nefasto sobre Venezuela.
porque declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Y abrió una compuerta peligrosísima, porque fue un decreto que permite al gobierno de Estados Unidos hacer cualquier cosa de manera inmediata contra nuestro país. Se fue Obama. Yo hablé con Obama en la Cumbre de las Américas de Panamá y él me reconoció, no, Venezuela no es ninguna amenaza, fue un error. Ah, pero dejó el decreto. Y después vino la administración de Donald Trump. Yo fui como presidente abierto, cauteloso diría, con la llegada de Donald Trump. Y siempre abrí compuertas para el diálogo. Pero bueno, lamentablemente ellos han caído en el mismo error de Bush y de Obama.